Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos. Quero trazer hoje, dia 15 de junho, em nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, os capítulos 21 a 24 do livro de Provérbios. Vamos juntos? Iniciando então pela leitura dos capítulo 21. Lembrando sempre que a versão da Bíblia que eu estou utilizando é a Nova Almeida atualizada. Como correntes de águas, assim é o coração do rei. Na mão do Senhor, este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante, coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. E, quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo e, em lugar dos retos, é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Este é o capítulo 21. Conforme as imagens, nós temos aí os destaques. E nós temos como destaque sempre a justiça, né? Que fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor
do que oferecer sacrifícios, que era um problema sério do povo de Israel, que muitas vezes oferecia sacrifícios, mas não consagrava a sua vida em retidão. Aí nós temos um destaque também para o versículo 4, o olhar arrogante, o coração orgulhoso, é a lâmpada dos ímpios e que são pecado. Como destaque também a questão do caminho, o caminho do ímpio é tortuoso, o caminho do justo ele é reto. Como destaque também o versículo 15, praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quer dizer, este capítulo fala bastante em justiça. O capítulo 18 vai falar contra o ímpio e o destino dele. O versículo, 18. O versículo 19 vai falar contra aquele que tem que enfrentar em sua casa uma mulher briguenta, seria melhor tudo menos isso. O 25 mais uma vez vai condenar a preguiça, e o 31 vai dizer que nós até podemos nos preparar para uma batalha, mas a vitória vem do Senhor. Este é o capítulo 21. Vamos à leitura do capítulo 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum, o Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade, do temor do Senhor, são riquezas, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas, quem quer guardar a sua vida, afaste-se delas. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Mande embora o zombador, e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. E agora vem uma sessão com 30 provérbios dos sábios. Vem uma parte introdutória. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou esta instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. E aí vem o primeiro. Não roube o pobre porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Provérbios 2. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. 3. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar.
Quarto, não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Quinto, você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Este é o capítulo 22. Paramos aí no meio ou no início dos 30 provérbios, que vai continuar lá no capítulo 23, que a gente está indo capítulo a capítulo. Então, destaques iniciais, nós vemos que o ímpio não considera o seu caminho e o justo, este irá estudar, analisar, fazer uma análise mais completa para que ele não caia em perigos desnecessários. O versículo 12 vai destacar os olhos do Senhor que preservam o conhecimento, mas que subverte as palavras dos infiéis. O versículo 13 mais uma vez vai falar a respeito da preguiça. O preguiçoso diz que tem um leão lá fora, então ele não sai lá fora. Quer dizer, ele sempre vai ter uma desculpa para não fazer algo e assim não vai fazer nada. O versículo 24 vai destacar que nós não devemos fazer amizade com quem facilmente fica irado, nem andar na companhia de quem é agressivo, para que nós não venhamos a cair em armadilhas e nos tornarmos como eles. E por último, o 26 vai dizer que nós não devemos nos comprometer como um fiador, ou ser um fiador. Mais uma vez, esse destaque para este tema que volta e meia acaba se repetindo no livro de Provérbios. Vamos então ao capítulo 23. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Tudo isso, o sexto provérbio daqueles 30. Vamos ao sétimo. Não se fatigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Oitavo, não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como o imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Nono, não fale com o tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Décimo, não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. 11, não aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. 12, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. 13, meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando seus lábios falarem coisas retas. 14, não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. 15, escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. 16, escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria.
Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Meu filho, 17º, meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. 18º, para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Advertências aí no capítulo 23 contra muitas coisas que precisamos tomar cuidado. Este capítulo ele fala bastante a respeito da criança que deve ser ensinada. Lá no início nós vimos que há advertências quando alguém for comer entre poderosos, para que não venha a cair em situações que poderá deixá-lo diante de uma humilhação, né? Especialmente para que ele não cobice, porque a comida pode ser enganadora. Há uma advertência no 9 para não falar com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Há uma advertência no 11 para que, especialmente no 11º, né? Para que o ensino possa ser aplicado ao coração e não deixar as crianças sem disciplina, porque senão elas poderão ser muito mais castigadas do que com uma vara, né? Depois na vida, né? Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. E certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada se você seguir no caminho de Deus. O 19º versículo diz: escute, meu filho, seja sábio, guie seu coração no caminho reto. E aí vem as palavras de advertência contra os comilões e os beberrões, né? E aí a gente pode pensar, então o pecado em si da gula, o pecado da bebida, mas é que isso muitas vezes também estava atrelado a uma vida sem Deus, né? Uma vida de excessos. Então esse é o grande risco, né? De não ser justo, de não buscar a equidade, a justiça que Deus nos traz, de buscar as dissoluções, os prazeres deste mundo que levam a um abismo, como os prazeres da carne. E assim, a bebida, mais uma vez, está em foco, porque o excesso dela sempre vai trazer problema. E claro, sempre pontuando aquilo que já foi pontuado antes, né? Isso sempre vai caber à pessoa, mas nem todos poderão sequer beber um gole. Então é sempre algo que nós precisamos tomar muito cuidado, ter muita cautela. Vamos então ao capítulo 24, último capítulo de hoje. 19º provérbio daqueles 30. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. 20. Com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. 21. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. 22. A sabedoria é elevada demais para o insensato no tribunal. Ele não abre a boca.
23º, quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado e o zombador é abominável às pessoas. 24º, se você se mostra fraco no dia da angústia é porque a sua força é pequena. 25º, liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo e não pagará ele a cada um segundo as suas obras? 26º, meu filho, coma mel porque é saudável e o favo porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. 27º, não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. 28º, quando seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, desvie do inimigo a sua ira. 29º, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro e a lâmpada dos ímpios se apagará. 30º, meu filho, tema o Senhor e o rei, não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do rei, quem a conhecerá? Mais alguns provérbios dos sábios. Estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreenderem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com os seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo, pagarei a cada um segundo as suas obras. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Este é o capítulo 24, a leitura do capítulo 24. E temos mais uma vez como destaques temas semelhantes ao que vimos antes. Você vê que o livro de Provérbios ele é um livro muito coerente, ele é um livro que normalmente está falando dos mesmos assuntos para reforçar e para destacar e enfatizar temas que o sábio e Salomão ele achava mais importantes para a nossa vida. Então, ter sabedoria para que nós tenhamos uma casa bem construída, para que possamos edificar a nossa casa no conhecimento e não simplesmente em vontades da nossa carne. Ter cuidado com os ímpios e ao mesmo tempo não julgar antecipadamente. Não tripudiar sobre a queda de alguém, porque Deus pode desviar a ira sobre aquele que está em queda e colocar sobre nós. Saber que o ímpio existe, o ímpio muitas vezes se dá bem, mas a sua lâmpada se apagará, a sua vela queimará ou morrerá. Saber também que tudo aquilo que você faz pode ter influência sobre as pessoas ao seu redor, tanto a impiedade quanto a justiça. E mais uma vez no final uma advertência ao preguiçoso que não quer trabalhar. O fim da sua vida será um caos, ele não colherá os frutos porque ele não plantará
e muitas vezes um breve cochilo significará a ruína e a desgraça. Estes os destaques para o nosso estudo de hoje, um estudo de hoje que trouxe os capítulos 21, 22, 23 e 24. Como ensinamentos, podemos destacar basicamente 3 ensinamentos. O primeiro deles, insensatez é mais do que simples estupidez. É um ato de rebelião contra Deus. Ela não apenas traz consequências ruins nesta vida, como também nos condena por toda a eternidade. A verdadeira sabedoria não vem do muito estudar na escola, nem mesmo de ter uma grande experiência de vida. A verdadeira sabedoria flui da confiança no Senhor. Ao colocarmos nossa confiança em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, a sabedoria em carne humana, somos libertados das consequências da nossa insensatez e crescemos no justo comportamento marcado pela sabedoria. Segundo ensinamento, Salomão sabe que a verdadeira piedade é mais do que simplesmente evitar o mal. Ela está baseada na confiança em Deus, e assim ele nos exorta a não invejarmos os pecadores, mas a temermos ao Senhor, pois ele nos prometeu graciosamente um futuro glorioso. E terceiro e último ensinamento, muitos versículos de Provérbios nos admoestam a nos ocuparmos com um tipo de conduta decente que permite que as sociedades floresçam. Embora todas as sociedades reconheçam o valor destes comportamentos, nós cristãos buscamos viver desta forma, porque o Evangelho nos liberta para servirmos ao nosso próximo de uma forma agradável a Deus. E assim nós concluímos o nosso estudo. Eu peço desculpas de antemão pelos últimos vídeos, que parece que o áudio está ficando baixo. Então, eu acredito que com algumas modificações que eu fiz aqui, o áudio pode ter melhorado. Então, você pode colocar aí nos comentários se o áudio deste vídeo para o dia 15 de junho melhorou ou não. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos para mais 4 capítulos do livro de Provérbios. Fique na paz do Senhor. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.